Olá, turma! Nessa oitava aula a gente vai falar dos prefixos métricos. Nosso objetivo aqui é conhecer os prefixos mais utilizados e compreender essas utilizações. Para começo de conversa, vamos analisar a seguinte situação. Um corretor de imóveis chegou atrasado em um compromisso, pois sua motocicleta furou o pneu. E ele precisou empurrá-la por uma distância de 18 até chegar na borracharia mais próxima do local em que ele percebeu o pneu vazio. De acordo com essa situação, vamos responder aqui algumas questões. Qual grandeza aparece na situação? De acordo com o que a gente leu, a grandeza envolvida nessa situação, e lembrando que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar, nós temos então nessa situação a distância. Qual o valor expressa sua quantidade? Também, de acordo com a nossa leitura, a quantidade é expressa por 18. Essa distância, ela é longa ou curta? Para responder essa questão, a gente vai ter dúvida, porque nessa situação, a informação passada com relação a essa distância ficou incompleta. Para compreender uma grandeza, nós precisamos de duas coisas importantes. Nós precisamos do seu valor, chamado de módulo ou intensidade, e a unidade de medida utilizada. Toda grandeza tem sua unidade de medida definida de acordo com o Sistema Internacional de Unidade. Todas as vezes que você estudar uma grandeza nova, que o seu professor falar de uma grandeza nova para você, ele vai imediatamente falar qual é a unidade de medida no Sistema Internacional. Porém, em muitos casos, tornou-se conveniente utilizar múltiplos e submúltiplos das unidades. Voltando naquela nossa situação, para completar a informação, o que faltou foi exatamente a unidade de medida. Ele poderia ter colocado, por exemplo, que a distância percorrida foi de 18 metros. A unidade de medida agora utilizada é o metro, que a gente está representando pela letra M. E a partir do momento que você tem essa informação, aí sim você é capaz de responder se a distância era longa ou curta. Dentro daquele contexto, seria uma distância curta. Mas ele poderia ter colocado, por exemplo, que a distância foi de 18 quilômetros. Estamos utilizando a unidade quilômetros, cuja representação é o km. Aqui, a gente também teria condições de responder a terceira questão. Nesse contexto, seria uma distância longa, 18 quilômetros. A gente está falando de uma volta completa na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Os prefixos métricos. O que são os prefixos métricos? Eu coloquei aqui um Covid-19 para a gente analisar o diâmetro dele. Eu vou utilizar um valor aproximado para esse diâmetro. Aqui a gente está falando de 45 centésimos de milionésimos. O diâmetro do Covid-19 não aparece dessa forma nos noticiários. Eu poderia colocar esse diâmetro em notação científica. Eu deslocaria a vírgula 7 casas para a direita e aí o meu diâmetro seria 4,5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Ela aparece nos noticiários da seguinte forma: 450 nanômetros. Reparem que na frente da unidade metro aparece uma letra N. Esse N é um prefixo que a gente vai conhecer a partir de agora. Os prefixos, eles são mais comuns do que a gente imagina no nosso dia a dia. Observem essa placa que indica um marco quilométrico, ou seja, uma distância que você percorreu em uma rodovia a partir de um ponto inicial. A unidade de medida de distância no Sistema Internacional é o metro, mas observem lá na placa que o que aparece é 348 quilômetros. A letra K na frente da unidade de medida do Sistema Internacional também é um prefixo muito comum de aparecer. Esse prefixo ele é chamado de quilo, como a gente vai ver mais adiante. De novo, o mesmo prefixo aparecendo. Agora a gente tem uma outra grandeza chamada tensão elétrica, cuja unidade de medida no Sistema Internacional é o volt. E lá na placa, a gente tem uma indicação de 13,8 kV.
Aqui eu tenho um componente eletrônico chamado capacitor. A grandeza que se relaciona a ele é a capacitância, cuja unidade de medida no sistema internacional é o Faraday. Mas observem lá na figura, a informação é dada como 4,7 microfaraday. Esse prefixo micro também ele é utilizado com uma certa frequência. Aqui a gente tem um panfleto de placas de geração de energia fotovoltaica, energia solar. A gente pegando lá a primeira informação que aparece, a gente tem lá 1 gigawatt. Ali a gente está falando de potência elétrica, cuja unidade de medida do sistema internacional é o watt. Repare que na frente da palavra watt apareceu um prefixo giga, e a representação é pela letra G, 1 gigawatt. Aqui a gente tem o visor de um rádio. Quando você sintoniza uma estação de rádio, você está buscando a frequência dessa estação. A frequência no sistema internacional ela é dada em hertz, mas observem lá no visor do rádio que a informação é de 87,5 MHz. Os prefixos métricos eles se destacam em múltiplos e submúltiplos. Quando a gente está falando dos submúltiplos, quer dizer que as grandezas têm valores muito pequenos. E aí, para você representar usando a unidade de medida do sistema internacional, você teria números muito pequenos, com muitas casas decimais. Então, para você compactar esses números, você tem a opção de usar a notação científica, como a gente já viu em aulas anteriores, ou usar os prefixos na frente da unidade de medida. Vamos destacar aqui, então, os prefixos que a gente chama de submúltiplos das unidades. Eu não vou colocar todos aqui, eu vou colocar alguns e os mais utilizados. Eu tenho aqui o dec, que é o primeiro prefixo, cujo símbolo é o D minúsculo, e o fator correspondente é 10 elevado a menos 1. Então, todas as vezes que você vê uma unidade de medida apresentando um prefixo, saiba que aquele prefixo está substituindo uma potência de 10. Próximo prefixo que eu tenho é o cent. O símbolo é o C minúsculo e o fator que ele substitui é o 10 elevado a menos 2. Eu tenho o mili, o símbolo é o M minúsculo, e o fator correspondente 10 elevado a menos 3. Próximo prefixo é o micro, aqui a gente usa uma letra grega, é o mi, e o fator correspondente 10 elevado a menos 6. O nano, a gente vai representar pela letra N, e o fator correspondente 10 elevado a menos 9. O pico, o símbolo é o P, e o fator correspondente 10 elevado a menos 12. Agora vamos falar dos múltiplos. Quando a gente está falando dos múltiplos, quer dizer que a grandeza em questão, ela assume ou ela admite valores muito altos. E se você for usar, às vezes, a unidade do sistema internacional, esses números vão ficar muito grandes. Então, para compactar esses números, a gente usa os múltiplos da unidade. O primeiro que a gente tem é o deca. A gente representa por dA e o fator que ele substitui é 10 elevado a 1. O hecto, o símbolo correspondente é o H e o fator 10 elevado ao quadrado. Um outro prefixo, que é um dos mais utilizados na prática, é o quilo, cujo símbolo é o K e o fator correspondente 10 elevado a 3. O mega, agora é o M maiúsculo, 10 elevado a 6 é o fator correspondente. Próximo que a gente tem é o giga, o símbolo é o G maiúsculo e o fator correspondente 10 elevado à nona potência. E o tera é o T maiúsculo e o fator correspondente 10 elevado a 12. Então, quando eu falo de submúltiplos e múltiplos, ou eu vou estar dividindo as unidades, né? Então você pensa num submúltiplo como a unidade dividida em várias partes menores. E os múltiplos você vai estar multiplicando
a unidade. Vamos voltar lá então no diâmetro do Covid-19. Como essa grandeza envolvida ela é uma grandeza com valor muito pequeno, a gente vai usar um submúltiplo. E aí a gente tem que ir lá na tabela e usar um submúltiplo conveniente. Eu poderia usar qualquer um daqueles que está na tabela. Mas o que a gente quer é colocar o nosso número, a nossa intensidade, como um número inteiro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar na forma de potência de 10 e vou fazer uma mudança no meu número. Era 4,5, eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita para que eu tenha o número 450. Lembre-se das nossas aulas de notação científica. Quando você desloca a vírgula para a direita, o número de casas que a vírgula foi deslocada para a direita indica o expoente negativo. Portanto, eu desloquei 2 casas, o expoente menos 2 vai aparecer lá, ou seja, eu vou tirar 2 unidades do meu expoente. E aí, o meu número vai ficar assim, ó, 450 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Agora sim, eu vou lá naquela tabela e vou buscar um prefixo que substitui o fator 10 elevado a menos 9. Ah, professor, por que você não fez isso antes? Porque se vocês observarem lá na tabela, não tinha nenhum prefixo que poderia substituir o fator 10 elevado a menos 7. Então, a gente está trabalhando com o expoente menos 9. E lá na tabela, 10 elevado a menos 9, a gente pode substituir pelo prefixo nano. A potência 10 elevado a menos 9, ela saiu e deu lugar ao prefixo nano. Portanto, 450 nanômetros. Agora vamos a uma aplicação rapidinho aqui. Nós vamos trabalhar com o metro e nós vamos fazer umas conversões aqui. Eu tenho 35 centímetros, eu quero representar essa medida em metros. Então, eu vou fazer uma mudança de acordo com a minha tabela lá. Reparem que no lugar do prefixo C, eu coloquei o fator correspondente. Agora eu estou fazendo o processo inverso. O prefixo C, ele estava substituindo o fator 10 elevado a menos 2. Portanto, 35 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora eu já fiz a conversão, tá vendo? A minha grandeza já está em metros. Eu posso trabalhar os cálculos usando esse valor. Se eu fosse substituir uma determinada fórmula para fazer o cálculo de uma outra grandeza e eu tivesse que trabalhar com a unidade do sistema internacional, eu já poderia trabalhar com esse número dessa forma. Porém, o que eu quero aqui é tirar inclusive a potência de 10. Deixar o resultado sem a potência de 10. Aí o que eu vou fazer? Eu vou observar a minha potência de 10. O expoente é menos 2. 35 vezes 10 elevado a menos 2, isso quer dizer que a vírgula ela teve que andar 2 casas para a direita, para eu ter o expoente menos 2. Então, o que eu faço agora é voltar a vírgula 2 casas para a esquerda. E aí eu vou tirar a potência de 10. Aí o número vai ficar 0,35 e eu já tirei a potência de 10 e deixo só a unidade de medida. Portanto, 35 centímetros é o mesmo que 0,35 metros. Essa é uma das formas que você tem de fazer essa conversão. Eu estou destacando aqui porque a gente estava falando dos prefixos, então a gente está usando os fatores correspondentes. 800 milímetros. Eu estou usando o prefixo mili. E lá na tabela, o mili, ele substitui o fator 10 elevado a menos 3. 800 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Quer dizer que a vírgula deslocou agora 3 casas para a direita, para eu ter o expoente menos 3. Eu vou voltar a vírgula 3 casas para a esquerda, para eu tirar a potência de 10. Então, quando eu desloco a vírgula 3 casas para a esquerda, eu estaria aumentando 3 unidades no expoente. Ficaria menos 3 mais 3, que dá 0, e 10 elevado a 0 é 1. Portanto, eu teria 0,8 ou 0,800 metros. 800 milímetros é igual a 0,8 metros. 3,4 quilômetros. Lá na tabela, o prefixo quilo substitui o fator 10 elevado ao cubo. Para eu ter o expoente 3 positivo, a vírgula deslocou 3 casas para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o expoente fica positivo. Como eu quero tirar a potência de 10, eu volto agora 3 casas para a direita. Ficaria no expoente 3 menos 3, né? Que daria 0, e 10 elevado a 0 é 1. Então, eu vou deslocar a vírgula 3 casas do numeral para a direita. Portanto, meu resultado seria 3.400 metros.
ou seja, 3,4 quilômetros igual a 3.400 metros. Usando os nossos prefixos, essa é uma forma de fazer as transformações aí das unidades. Eu vou deixar aqui um exercício de fixação. Vocês vão fazer as conversões agora das unidades. Entre parênteses, vocês têm os prefixos que eu quero que vocês utilizem. Obrigado pela atenção, bons estudos. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber notificações das próximas aulas.